A saga de José do Egito, uma jornada extraordinária de fé, traição e redenção. Nascimento e infância. Na terra de Padã Arã, floresceu a história de José, o 11º filho de Jacó. Desde o nascimento, ele se destacou entre seus irmãos, amado profundamente por sua mãe Raquel. José era um menino de sonhos, com um dom especial para interpretar visões. Essa particularidade, somada ao favoritismo de Jacó, despertou a inveja e o ressentimento em seus irmãos mais velhos. Traição e venda pelos irmãos. Durante sua juventude José se destacava por seu brilhantismo perante seus irmãos que não suportavam ver seu pai adorar tanto a José. A inveja dos irmãos de José os consumiu. Movidos por ciúme e ódio, tramaram um plano cruel de vender José como escravo para mercadores midianitas que se dirigiam ao Egito. Aos 17 anos, José foi arrancado de sua família e lançado em um destino incerto, carregando consigo apenas a fé em Deus e a esperança de um futuro melhor. Escravidão e ascensão no Egito. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial da corte do faraó. Apesar da dura realidade da escravidão, José permaneceu fiel a Deus e se dedicou ao seu trabalho com honestidade e diligência. Sua sabedoria e discernimento logo o destacaram, e ele conquistou a confiança de Potifar, assumindo a administração de sua casa. Falsa acusação e prisão. A inveja, no entanto, não o abandonou. A esposa de Potifar, tomada por um desejo impuro de ter relações com José, o qual a recusava, o acusou falsamente de tentar violentá-la para que ele fosse punido, já que ela não iria conseguir convencer José a se deitar com ela. Injustamente preso, José foi lançado em um calabouço, onde sua fé e força interior foram testadas novamente. Interpretação de sonhos e ascensão ao poder. Mesmo na escuridão da prisão, a luz da fé de José nunca se apagou. Sua capacidade de interpretar sonhos se manifestou quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, revelando quais seriam seus destinos. A fama de José logo chegou aos ouvidos do faraó, que, atormentado por sonhos perturbadores, que os sábios não conseguiram entender, recorreu ao jovem intérprete. A sabedoria de José se revelou mais uma vez, e ele interpretou os sonhos como um aviso divino de 7 anos de fartura seguido por 7 anos de fome. O faraó percebeu o quão grande era o dom de José e determinou que o jovem fosse seu conselheiro e o colocou na posição de governador do Egito. José implementou um plano estratégico para salvar o país da fome iminente. Durante os 7 anos de fartura, ele coletou e armazenou 20% da produção de grãos em cada cidade. Sua visão e sabedoria foram demonstradas cruciais quando a fome atingiu a região, devastando nações vizinhas. Com os celeiros egípcios abarrotados, José administrou a distribuição de alimentos com eficiência. Ele vendeu o trigo aos egípcios e aos povos de outras terras em troca de dinheiro, gado e terras. A princípio, os egípcios venderam seus bens e rebanhos, e posteriormente, venderam suas terras e se tornaram servos do faraó. Através da gestão meticulosa de José, o Egito não apenas superou a fome, mas também se tornou uma potência regional, rica em recursos e com um povo fiel ao faraó. Reencontro com os irmãos e perdão. A fome assolou a região, e os irmãos de José, famintos e desesperados, viajaram para o Egito em busca de alimentos. Ao encontrarem o governador do Egito, não o reconheceram que era seu irmão, e ajoelharam-se diante o governador. José, movido pela compaixão e pelo desejo de reconciliação, revelou sua verdadeira identidade. A princípio, os irmãos de José ficaram aterrorizados, temendo a vingança. Mas José, com um coração magnânimo, os perdoou por suas ações passadas. Ele os abraçou com amor e os convenceu a viverem no Egito, onde seriam protegidos durante a fome. Reconciliação familiar e prosperidade. A história de José do Egito não termina apenas com sua ascensão ao poder. O capítulo final da saga está marcado por um reencontro emocionante e uma reconciliação familiar. Ao revelar sua identidade aos irmãos, José demonstra compaixão e amor, perdoando-os pelas traições do passado. A família de José se reúne no Egito, acolhida e abençoada pelo faraó. José garante a seus irmãos que tudo o que aconteceu era parte do plano de Deus, e que a fome foi levada ao Egito para preservar a vida da família. Ele os estabelece em Gozém, a melhor terra do Egito, onde prosperam e se multiplicam.
José se torna um pai amoroso para seus filhos, Manassés e Efraim, e os integrados à família de Israel. A história de José demonstra o poder do perdão e da reconciliação, culminando em um final feliz com a família reunida e abençoada com segurança, prosperidade e um futuro promissor. Morte e legado. José viveu até os 110 anos de idade, cercado por sua família e amado por todos. Em seu leito de morte, ele abençoou seus filhos e profetizou o retorno do povo de Israel à terra prometida. A história de José do Egito transcende o tempo e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus ensinamentos sobre fé, perseverança e perdão são atemporais e oferecem esperança e orientação para os dias de hoje. Lições para a vida. Acredite na força da fé, mesmo em meio às dificuldades. Permaneça resiliente diante da adversidade. Pratique o perdão e a reconciliação. Exerça a liderança com sabedoria e compaixão. Confie nas previsões divinas, pois Deus guia seus passos. Se você quer continuar orando a Deus, junte-se a nós e envie esta oração para quem você ama. Se inscreva e deixe seu like.